Olá, bem-vindo a todos. Esse é o vídeo resumo sobre o teatro do século XIX, produzido por mim, Carolina Galgani, e por Márcio Malta. A partir da década de 1830, ocorreram mudanças na estrutura política, social e também novidades técnicas que acabaram afetando a encenação e o modo de se fazer teatro e dramaturgia. Por exemplo, a impressão de espaço no palco foi criada e a luz pôde ser alterada em intensidade ou em cor. E em 1835 passou-se a utilizar o gás, e o gás transformou radicalmente a iluminação e o uso do palco. Foi possível, portanto, utilizar móveis no palco, criar uma cenografia muito mais diferenciada. E a dramaturgia passou a ser escrita com mais realismo, configurando então o teatro realista. O teatro realista se desenvolveu no século XIX e surge em oposição ao movimento artístico anterior, que era o romantismo. Uma vez que o realismo surge com o intuito de pôr fim ao movimento romântico, logo os personagens do teatro realista serão pessoas comuns e não, portanto, pessoas idealizadas. Os principais dramaturgos e obras referentes ao teatro realista são Alexandre Dumas, com a obra A Dama das Camélias, Gerard Hauptmann, com a obra Os Tecelões, Georges Bernard Shaw, com a obra Casa de Viúvos, Henrik Ibsen, Anton Pavlovich Chekhov, August Strindberg e Máximo Gorki. A gente vai dar um destaque principal nesses 4 últimos dramaturgos citados. Henrik Ibsen nasceu na cidade de Skin, na Noruega. Era um filho de comerciante rica e mãe herdeira de bens. No entanto, a família acabou na pobreza pela morte do pai, que era alcoólatra. Ele tinha o sonho de ser médico. Ele não consegue entrar numa faculdade, mas depois de muita batalha e conquista própria, ele se torna ouvinte de uma faculdade e obtém um certo tipo de diploma, né? Ele consegue uma bolsa de estudos para a Alemanha e ele é considerado um dos maiores nomes da história do teatro. Suas peças são um exemplar da experiência estética e amplia a nós, espectadores, o conhecimento sobre o comportamento humano, né? Essas suas peças, elas expõem claramente a hipocrisia e a preocupação que as pessoas têm com a opinião alheia, principalmente no universo das cidades do interior. A sua primeira obra realista foi chamada de Os Pilares da Sociedade e ela é de 1878. E a sua segunda obra realista é chamada A Casa de Bonecas, uma das obras que inclusive deu a Ibsen a característica de ficar mundialmente famoso, e ela é remontada até os dias de hoje, porque ela denuncia a condição da mulher na sociedade norueguesa, né? Causando um grande espanto social. Suas últimas peças O Construtor, O Pequeno Eyolf, Quando Nós, os Mortos, Despertamos, já são peças consideradas realistas, mas com uma atenuação grande para símbolos e ilusões. Apresentando agora o famoso Chekhov, Anton Pavlovich Chekhov. Ele é um russo, nascido na cidade de Taganrog. A sua primeira peça, A Gaivota, foi um fracasso na sua primeira montagem, em 1896, devido ao exagero e ao declamatório que os atores utilizaram. Mas em 1986, após muita dedicação e muita explicação e suor de Dancheco e Stanislavski, Chekhov permite uma nova montagem dessa peça, tendo agora uma nova visão do texto e da interpretação pelo teatro, né, que foi feita através do Teatro de Arte de Moscou. Inclusive, a Gaivota é símbolo desse teatro, devido ao enorme sucesso que obtiveram, né? A infância de Chekhov é muito importante para a caracterização e compreensão da sua obra, no que tange ao horror aos falsos eruditos, né, que falam, bebem, mas que jamais mudam a sociedade, né? As suas obras mais importantes são A Gaivota, Tio Vânia, que já foi inclusive montado pelo Galpão, As Três Irmãs, e em 1903, com um prognóstico muito ruim de tuberculose, ele escreve O Jardim das Cerejeiras, né?
Chekhov, ele era também médico, e isso também foi muito importante porque dá a ele uma noção e uma compaixão maior pelas pessoas, homens e mulheres, né? Tanto os que sofrem como os que fazem sofrer, né? E esse autor se destaca como nunca na função de documentar o mundo e capturar com profundidade a verdade ignorada pelos socialmente cegos, né? Bom, August Strindberg, ele nasceu em Estocolmo, na Suécia, possui uma personalidade oposta ao norueguês, ao Ibsen, e ao russo, ao Chekhov. Ele tem uma formação tanto caótica, né, mas tem uma vasta atividade literária. A sua primeira peça é Olof, chocou a todos devido à violência em desmistificar lendas de heróis suecos, né? A sua peça que ficou mais conhecida é chamada O Quarto Vermelho, que denunciava a vida política, cultural e religiosa da Suécia, né? Na sua obra, O Pai, ele agrega uma precisão psicológica, dando um detalhe muito físico ao ambiente, aos personagens. Isso acaba dando uma ação maior de dramaticidade, né? Suas obras finais, né, são mais de caráter imaginativo, fantasiosa e de peregrinação, sendo as obras de peregrinação como antecessoras do expressionismo, né? A maior importância de Strindberg para o teatro ocidental é o desbravamento de novos significados e significativos caminhos. Por fim, vamos apresentar o Máximo Gorki. É o primeiro autor soviético, né? Nascido em extrema pobreza, família ignorante. Aos 5 anos ele perde mãe, pai e avô, né? E o avô o coloca para fora de casa, então ele aprende a ler com um cozinheiro de navio e vive uma vida mais perambulante, né? Ele se dedica à sua própria educação a custo próprio, né? E escreve crônicas e romances, dedicando-se muito ao teatro com o objetivo de divulgar o marxismo. Ele fez autoexílio de 6 anos nos Estados Unidos. Em 1913 ele retorna para a Rússia, mas a sua ideologia não agrada aos marxistas ortodoxos, porque ele é um apoiador de Lenin. O seu estilo dramatúrgico não é sutil como o de Chekhov, ele é mais incisivo e retrata claramente os níveis sociais, né? Em sua obra se destaca ainda algum elemento de esperança, mesmo que ilusória, né? Criticando Chekhov por falta de compaixão por alguns de seus personagens, embora tanto Chekhov como Gorki, eles fazem uma crítica muito grande ao intelectualismo inerte, aquele intelectualismo que não muda a vida social das pessoas. Então é uma crítica à famosa inteligência que denunciava Chekhov. Bom, esse é um resumo do século XIX. Eu espero que vocês gostem e teremos mais resumos dos outros séculos pelos outros colegas.